Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de geometria plana. Nessa aula nós vamos dar uma olhadinha na soma dos ângulos internos e externos dos nossos polígonos. Então olha só, olhando aqui para essa equaçãozinha simples que apareceu aqui, nos diz que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 180 graus vezes n menos 2, sendo n o número de lados, tá? N lados. Então olha só, o que a gente tem que pensar aqui, tá? A gente tem que entender de onde é que vem essa fórmula. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, e não importa qual seja o tipo, se ele é retângulo, se ele é equilátero, se ele é... seja o que for, tá? Qualquer triângulo, a soma sempre é 180 graus dos ângulos internos. Então olha só, quantos lados tem o triângulo? O triângulo tem 3 lados. Substituindo aqui na equação, nós vamos ficar com 180, que multiplica 3 menos 2, que vai dar 1, que é o próprio 180, tá? Então, o que essa equação nos diz aqui, basicamente? Nós temos que calcular quantos triângulos tem dentro de qualquer polígono. E, a partir disso, a gente consegue saber qual é a soma dos ângulos internos dessa figura. Então, olha só. A dica é contar os triângulos. Vamos pegar aqui um exemplo? Nós temos aqui um quadrilátero. Ele pode ser um quadrado, um retângulo, tanto faz, tá? Pensa bem, quantos triângulos tu consegue formar com essa figura? Se eu pegar esse vértice aqui e ligar com o outro, tu vê que a gente consegue formar um triângulo aqui e um outro triângulo aqui. Concordam comigo? Então, quantos triângulos a gente consegue formar? A gente consegue formar 2 triângulos. 2 triângulos, cada triângulo tem quantos graus? Quando o triângulo tem 180 graus, certo? 2 vezes 180 nos dá 360 graus. Vamos ver se bate certinho com a nossa fórmula. Como é que é a nossa fórmula? 180 n menos 2. Quanto que é o n? Nós temos 4 lados aqui. Então, nós vamos ficar com 180, que multiplica 4 menos 2. 4 menos 2, que vai dar 2. 180 graus vezes 2, 180 graus vezes 2, que nos dá o nosso 360 que a gente já tinha encontrado antes, tá? Então, se tu tiver a figura em mãos, tu não precisa simplesmente, tu não precisa calcular usando a fórmula, tu pode só contar quantos triângulos tem que tá legal, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Aqui com um pentágono de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantos triângulos a gente consegue formar? Bom, aqui eu já sei que eu consigo formar um triângulo, certo? E aonde mais? Eu consigo formar um triângulo aqui também. Então, eu tenho 1, 2, 3 triângulos, certo? Se a gente tem 3 triângulos, e é muito importante que a gente tem que saber, né? Esses triângulos são formados exclusivamente pelos vértices do nosso polígono, tá? Nada de puxar uma linha aqui assim e dizer que tem mais um triângulo, pelo amor de Deus, tá? Então, olha só. Aqui nós temos 3 triângulos, cada triângulo tem 180 graus. 3 vezes 180 nos resulta em 540 graus, certo? Utilizando a fórmula vai chegar no mesmo lugar. Último exemplo aqui, se a gente tiver um hexágono, 6 lados, tá? Consigo formar um triângulo aqui, consigo formar outro triângulo aqui e outro triângulo aqui. 1, 2, 3, 4 triângulos. 4 vezes 180 graus, que vai dar 360 vezes 2, que dá 720 graus. Certo, gente? Então, basicamente, contem os triângulozinhos, quantos triângulos tem aqui dentro, e tá feito. Certo, gente? Então, olha só. Agora, nós vamos dar uma olhadinha na soma dos ângulos externos, tá? A soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, tá? Sempre, 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 sempre. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Nesse triângulozinho que eu desenhei para vocês. Para isso a gente vai fazer o quê? Vamos expandir, tá? Essas linhazinhas que a gente tem aqui, tá? Então, olha só. Nós vimos lá nas aulas onde a gente falou sobre ângulos complementares, suplementares, replementares, o quê? Se a gente tem aqui 30 graus e isso aqui é uma meia volta, nós sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo suplementar,
certo? Suplementar ao ângulo que está aqui dentro, tá? Por quê? Porque os dois somados vão dar 180 graus. Se os dois somados dão 180 graus, aqui a gente vai ter quanto? Nós vamos ter 180 graus menos os 30 que eu já tenho aqui. Ou seja, eu vou ter 150 graus. Ok? Nesse caso aqui, quanto falta para chegar em 180? Nós já temos 100, então faltam 80 graus. E nesse caso aqui, quanto que falta para 180? Nós fazemos 180 menos 50 graus, que nos retorna em 130 graus. Tá? 130 graus. Vamos confirmar se tudo está dando certinho? 50 mais 30, 80. 80 mais 100, 180 de ângulos internos. Tranquilo, era o que a gente esperava, certo? Agora vamos ver quanto é que deu os ângulos externos. Quanto é que deu os ângulos externos? A gente soma 130 mais 80 graus mais os 150 que a gente tem aqui. Somando 130 com 150, nós chegamos em 280. 280 mais 80, nós chegamos obrigatoriamente em 360 graus. E, gente, vocês podem pegar o polígono que for. Se tiver certinho aqui a distribuição dos ângulos aqui dentro, e tu fizer tudo certinho, tem que dar 360 graus sempre, 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 tá? Agora a gente vê nas aulas em sequência como encontrar esses ângulos internos e ângulos externos a partir do número de lados, certo? Então, gente, vamos para a próxima aula, tá? Em sequência. E muito obrigado por ter nos assistido. Nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.